Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre política. Tem havido, e eu penso que isso é bom, um crescente interesse por política aqui no Brasil. Mas se por um lado isso é bom, por outro lado, a grande maioria das pessoas fala de política sem ter uma base teórica, sem conhecer o pensamento dos autores clássicos, e é de grande importância que as pessoas que gostam de política, que entendem a importância de se discutir a política, é de grande importância que essas pessoas entendam que a política não é simplesmente eu acho isso, eu acho aquilo, ela tem uma base por trás. E eu quero falar de uma das mais importantes obras de política da modernidade, que é a obra Contrato Social, do filósofo suíço genebrino Jean-Jacques Rousseau. Antes de tudo, Rousseau foi um filósofo do século XVIII, do período chamado Iluminista, que teve grandes expoentes como Voltaire, Denis Diderot, D'Alembert, David Hume. Tivemos ali no 18 ainda o grande Immanuel Kant, filósofo alemão, e outros filósofos de menor expressão, enfim, pensadores como Lametrie, Jean Méliès, Barão de Holbach, etc. Mas Rousseau, falando um pouquinho dele, antes de comentar aqui sobre o contrato social, Rousseau foi uma figura controversa, ele foi um pensador brilhante, um grande escritor, ah, mas ele teve uma vida complicada. Rousseau abandonou seus filhos, mandou eles para o orfanato. Rousseau era uma pessoa difícil, ele brigou com um monte de gente, teve problema com Diderot, com Hume, com Voltaire. É, houve ali algumas discussões entre Voltaire e Rousseau. O Voltaire tinha um certo desprezo pelo Rousseau. O Rousseau outrora admirava o Voltaire, mas depois o Rousseau fez críticas ao Voltaire. O Voltaire, de certa forma, menosprezou o Rousseau, enfim. Mas a partir disso, o Rousseau foi um grande escritor. E essa obra aqui sobre a qual eu vou comentar um pouco, ela foi um dos pilares da Revolução Francesa. Então, os revolucionários franceses, ali no próprio século XVIII, né, a Revolução Francesa aconteceu ali a partir de 1789, ou foi ali 11 anos antes do Rousseau morrer. O Rousseau e o Voltaire morreram no mesmo ano, 1778, e os dois, os restos mortais dos dois estão lá no Panteão de Paris. Eu pude visitar aquele local. E o Rousseau deixou essa obra aqui. É uma obra de filosofia política e ela deve ser lida dessa forma, como obra de filosofia política. E eu gostaria de comentar alguns pontos principais dessa obra que influenciou ali o século XVIII francês. E ela tem uma grande influência, o pensamento de Rousseau ainda tem uma grande influência sobre a formação das democracias. Vamos lá. Liberdade é um dos temas aqui do contrato social. E praticamente no começo da obra, o Rousseau diz isso daqui. Eu vou ler a citação. O homem nasceu livre e em toda parte se encontra sob ferros, sob grilhões. Isto é, o que me parece que o Rousseau está dizendo aqui é que o ser humano nasce livre, mas o estado de sociedade, o estado civil, o deixa debaixo de escravidão. O homem perde a sua liberdade no estado civil. Daqui a pouco eu vou falar sobre estado de natureza e estado civil aqui no Rousseau. Um ponto muito importante que o Rousseau fala aqui no contrato é a respeito da questão da tirania, da imposição de autoridade e da escravidão. Olha o que ele diz aqui. Eu vou citá-lo novamente. A força é uma potência física. Não vejo em absoluto que moralidade pode resultar de seus efeitos. Ceder à força constitui um ato de necessidade, não de vontade. Ou seja, Rousseau está falando aqui dos povos dominados, dos cidadãos dominados
por líderes absolutistas, lembrando que ali no século XVIII francês havia um absolutismo muito forte, um poder concentrado nas mãos do rei, e Rousseau está criticando essa noção, mostrando que não existe aqui uma correlação entre moralidade, uma relação de causa e efeito entre força e moralidade. A força é uma potência física. Então não é possível fundamentar a moral, a autoridade, em cima da força. É isso que ele está dizendo aqui. E o Rousseau tem uma declaração que com certeza foi muito explorada pelos revolucionários, que é essa daqui. Considerando apenas a força, o povo que é constrangido a obedecer e obedece faz bem, mas se puder sacudir o jugo, faz melhor. Ou seja, se você tem que obedecer, tá bom, mas se você puder sacudir o jugo contra uma imposição, melhor ainda. Então, essa visão política vai fundamentar a ideia de que nenhuma autoridade ilegítima deve ser obedecida. E Rousseau também ele bate contra a ideia de que um povo teria alienado a sua liberdade para se submeter arbitrariamente à autoridade arbitrária de um rei. Rousseau não aceita isso como fato. Outro ponto importante da obra é a questão de estado civil e estado de natureza. Isso é explorado mais em uma outra obra do Rousseau, que é um dos seus discursos sobre a origem da desigualdade. Mas aqui no contrato o Rousseau fala um pouco disso também. Então vamos lá. O estado de natureza seria o estado em que o homem teria estado antes de viver em sociedade. Isso no Rousseau existe, mas é importante a gente entender que o Rousseau trata disso como um estado hipotético. Ele não está dizendo que foi um fato histórico, uma coisa que aconteceu. É uma hipótese. É uma hipótese didática, digamos assim, mas que vai exercer uma forte influência no imaginário das pessoas, em imaginar ali, como dizem hoje em dia, o mito do bom selvagem. Mas independentemente do que se diga, Rousseau fala algumas coisas sobre o estado de natureza e o estado civil. Então, no estado de natureza, o ser humano, quando ele passa do estado de natureza ao estado civil, ele ganha algumas coisas e perde outras. Por exemplo, Rousseau diz que no estado civil, a justiça substitui o instinto. Então, no estado de natureza, o homem agia por instinto. O homem passa a ter obrigações morais, os seus sentimentos se enobrecem e as suas faculdades se desenvolvem. Então ele tem ganhos na passagem do estado civil, do estado natural para o estado civil. Por outro lado, o homem perde uma certa liberdade natural, tá? E um direito ilimitado a tudo o que ele poderia alcançar. Porque afinal, como diz o Rousseau, a convenção que te faz ser dono de uma determinada coisa, tem uma propriedade, te exclui de todo o resto. Segundo ele, isso não acontecia no estado de natureza. E aí nós temos o contrato social. Eu tenho aqui a obra, deixa eu mostrar para você. Na verdade eu tenho ela digital, tenho ela aqui no Kindle, que é um leitor digital. Eu li o contrato social umas 3 vezes, né? Se você puder ter um leitor digital como esse, ele é muito prático, principalmente para transporte público, que você não precisa ficar carregando volumes grandes. Mas o Rousseau é um filósofo contratualista, assim como Hobbes, assim como Locke. E o contratualismo busca entender como o Estado foi estabelecido, como houve essa passagem aí de um estado de natureza para um estado civil. E o Rousseau fala desse contrato que os homens teriam estabelecido para formar uma sociedade. E o objetivo do contrato, segundo Rousseau, é proteger as pessoas, os bens de cada um,
e garantir a liberdade, a mesma liberdade que o homem tinha ou teria tido lá no estado de natureza. Existe um ponto muito fundamental para entender o pensamento do Rousseau aqui no que se refere à política, que ele diz o seguinte: as cláusulas do contrato social se resumem a uma, a saber, a alienação total de cada um com todos os seus direitos em favor da comunidade. Então, no Estado social, segundo Rousseau, você aliena o seu direito em favor da comunidade, em favor do todo, tá bom? O pacto fundamental ele substitui a igualdade natural por uma igualdade moral, uma igualdade jurídica. Então, se por um lado na natureza havia uma maior liberdade, por outro lado, a natureza estabelece algumas desigualdades de força, de talento, de inteligência, que as leis, que o contrato, que a convenção procura equiparar. Então, todos seriam iguais perante a lei. Existem dois conceitos também interessantes e importantes aqui no contrato social do Rousseau, que são o conceito de soberano e o conceito de vontade geral. Então vamos lá. Soberano não é um rei soberano, não é um líder soberano. Soberano é um corpo político. Soberano é o todo. Rousseau diz que o soberano é formado pelos particulares que o compõem. Isto é, a soberania é da coletividade, não é de um indivíduo. Então isso daqui já tem um conceito muito forte de ruptura contra aquilo que era o século XVIII francês, por exemplo, em que havia ali o absolutismo, o poder nas mãos do rei. Rousseau transfere o poder das mãos do rei para a coletividade. O Rousseau diz assim, olha que interessante essa explicação. Os cidadãos são soberanos e vassalos ao mesmo tempo. Então, se você é um cidadão ali de uma república, um local governado por leis, você é vassalo e você é soberano ao mesmo tempo. Você serve e você é servido. Aí ele diz, se o Estado tem 10 mil cidadãos, o soberano está para o vassalo na proporção de 10 mil para 1. Quer dizer, cada um individualmente é um vassalo, mas todos, o corpo, o conjunto, compõem o soberano, a soberania. Então o soberano não é uma pessoa, é uma coletividade. E o que é a soberania? Rousseau diz que a soberania é o exercício da vontade geral. O que é a vontade geral? É a soma das vontades individuais? Não, não é isso. O Rousseau fala o seguinte, que a vontade particular tende às preferências e a vontade geral à igualdade. Então a vontade geral é aquela que equipara cada pessoa do Estado, tá? Debaixo da mesma lei, debaixo de uma mesma vontade comum que beneficia a todos. Ele diz também que a vontade geral é sempre reta e tende sempre para a utilidade pública. Então, a vontade geral, ela se direciona para o bem da comunidade, para o bem geral, não para o bem de uma parcela ou para o bem de um indivíduo. Outro conceito que aparece aqui no Rousseau é o conceito de príncipe, que, de novo, não é uma figura específica. Olha o que o Rousseau diz. Os membros do corpo do governo são os magistrados, reis, governadores, etc. E o corpo em seu conjunto chama-se príncipe. Então digamos que esse príncipe é o conjunto ali das autoridades que governariam aquele estado, aquela cidade, enfim, aquele local. Aí o Rousseau fala uma coisa muito interessante. Ele diz que quando o príncipe diz ao cidadão que ele deve morrer pelo Estado, o cidadão deve morrer, porque no Estado civil a vida é um dom condicional do Estado. Já não é mais o estado de natureza. Então, a tua vida ali, ela é protegida pelo Estado, é um dom condicional dele, e, portanto, deve-se obedecer o príncipe.
Mas o Rousseau fala, olha o que ele fala. Quando o príncipe não administra o Estado segundo as leis e usurpa o poder do soberano, ou seja, do corpo soberano, há a dissolução deste Estado. E ele diz claramente que não é necessário, não é preciso, ninguém é obrigado a obedecer a autoridades que não sejam legítimas. Para nós já finalizarmos aqui esse vídeo sobre o contrato social, muito resumidamente, é muito difícil falar de algo tão complexo em tão pouco tempo. Mas o Rousseau cita ali no contrato 3 formas de governo: a aristocracia, a democracia e a monarquia. Tá? A aristocracia seria o governo de uma minoria, a democracia o governo da maioria ou de todos, e a monarquia o governo de um só. O Rousseau não defende nenhum dos 3 de maneira absoluta. Ele diz que em determinadas situações a monarquia pode ser melhor, em outras a aristocracia, em outras a democracia, enfim. Então ele mostra que as formas de governo são relativas à condição de determinado povo, ao tamanho do Estado, à condição do povo, à geografia, enfim. E o Rousseau diz uma coisa curiosa, ele diz que democracia, rigorosamente falando, nunca existiu e nunca vai existir, porque é contra a natureza das coisas que a maioria governe a minoria. Mas é óbvio que o Rousseau com isso não está sendo contra os direitos do povo, muito pelo contrário, ele está aqui defendendo que a coletividade, por meio da sua vontade geral, é que governa. Tá? Não que não haja representantes, mas a vontade geral tem que prevalecer e as leis devem prevalecer no governo também. E por fim, para fechar, o Rousseau fala também de religião e de opinião. Primeiro, o Rousseau diz que o cidadão, a respeito das suas opiniões particulares, ele não deve satisfações ao soberano, a não ser naquilo que se refere ao Estado, ética, moral, aos deveres. E ele fala de uma religião civil. Olha que interessante. Ele diz que o soberano deve fixar uma profissão de fé puramente civil. Digamos, uma religião que vai valer para toda a sociedade. E quem reconhece publicamente esses dogmas e depois se conduz como se não os aceitasse, deve morrer. Então, o Rousseau aqui tem, nesse aspecto, uma posição bem radical, defendendo a pena de morte. É isso que eu gostaria de falar com você. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você gosta de política, leia obras de política como o Contrato Social. Eu vou deixar aqui na descrição um link com o PDF da obra do Contrato Social. Leia, estude, é muito interessante, é muito importante. Ok? Muito obrigado. Compartilhe o nosso vídeo se você gostou. Se inscreva no canal se você não está inscrito. E procure mais vídeos aqui. Nós temos bastante sobre Voltaire, temos sobre Kant, temos sobre outros pensadores. E vamos expandir o nosso conhecimento. Um grande abraço.